Victoria Bennet permanecia perfeitamente imóvel diante do altar, os dedos enluvados de renda apertando o buquê com tanta força que os caules ameaçavam se partir. Os sussurros que se espalhavam pela igreja aumentavam a cada minuto. Onde ele está? Perguntou suavemente, a dúvida se dirigindo à sua irmã ao lado. Vicky? A voz de Olivia vacilou. Eu acho que ele não vem. O coração de Victoria despencou. Ainda assim, manteve o queixo erguido, mesmo sob a venda semelhante a um par de óculos escuros especiais que cobriam seus olhos. Uma proteção contra a luz intensa da igreja, necessária desde o acidente de 6 meses atrás que lhe roubara a visão. Ele deixou um bilhete, sussurrou Olivia com a mão trêmula apertando o braço da irmã. Quer que eu leia? Todos estão olhando, não é? Victoria perguntou com uma calma impressionante. Sim. Então leia. Olivia desdobrou o papel com os dedos inquietos. Sinto muito. Achei que conseguiria, mas não posso me casar com alguém que não pode me ver. A responsabilidade é grande demais, por favor, me perdoe. Richard. O suspiro coletivo vindo dos convidados fez Victoria estremecer. Sentiu a mão do pai pousar em seu ombro. Ouviu James, seu melhor amigo e homem de honra, murmurar um palavrão entre dentes. Quer sair daqui? Perguntou o pai com voz gentil. Victoria endireitou os ombros. Ainda não. Me dê um momento. Ela não seria levada embora como algo quebrado. A humilhação queimava por dentro, mas não deixaria que ela consumisse também sua dignidade. No salão adjacente da antiga igreja, Alexander, Drake consultava o relógio entediado. O leilão beneficente estava se arrastando. Os ricos da elite de Boston disputando lances mais por status do que por generosidade real. Aos 34 anos, Alexander havia construído seu império de tecnologia do zero. Participar desses eventos era um mal necessário para manter alianças e acordos comerciais. Um alvoroço vindo do santuário principal chamou sua atenção. Curioso, afastou-se discretamente do leilão e seguiu pelo corredor. As portas da igreja estavam entreabertas, e ele viu convidados saindo murmurando escandalizados. Você acredita que ele a deixou ali, sozinha e cega? O que ele esperava ao casar com alguém naquela condição? Pobre moça, tão linda também. O interesse de Alexander se acendeu. Aproximou-se da porta, espiando pelo vão. A imagem o impactou imediatamente. Uma noiva, num vestido de renda impecável, permanecia ao altar. Os óculos escuros azulados protegiam seus olhos. Apesar de ter sido abandonada, ela mantinha uma postura admirável, cabeça erguida, mesmo enquanto lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Algo na forma como ela se recusava a desmoronar o tocou profundamente. Sem pensar, Alexander entrou no santuário e permaneceu ao fundo observando. A noiva finalmente concordou em sair, guiada por uma mulher mais velha, que parecia ser sua mãe, e por um homem alto, o padrinho. Quando começaram a descer o corredor, Alexander deu um passo à frente. Com licença, disse, sua voz ecoando na igreja quase vazia. O pequeno grupo parou. A noiva virou ligeiramente a cabeça em sua direção. Sinto interromper, continuou Alexander, aproximando-se. Meu nome é Alexander Drake. Estava no leilão beneficente ao lado quando ouvi o que aconteceu. Se está aqui por pena, começou a noiva com firmeza mesmo em meio às lágrimas. Não estou. Alexander a interrompeu com sinceridade incomum até para ele. Ouvi alguém comentar que você é pianista. Victoria inclinou a cabeça, confusa com aquela reviravolta inesperada. Sou. Ou fui. Alexander olhou para o piano de cauda no canto da igreja. Tocaria algo antes de ir? Não entendo, disse Victoria sem esconder o espanto. Nem eu, admitiu Alexander, surpreso com suas próprias palavras. Mas gostaria de ouvir você tocar. Apenas uma música. James deu um passo à frente, protetor. Sr. Drake, esse não é o momento. Está tudo bem, James. Victoria o interrompeu com delicadeza. Após um breve silêncio, assentiu. Eu tocarei. Olivia a guiou até o piano. Victoria tirou as luvas com movimentos calculados, sentou-se no banco
e posicionou os dedos sobre as teclas. Hesitou apenas por um instante. Então, começou a tocar. As notas de Clair de Lune, de Debussy, encheram o espaço. Cada frase musical carregava a dor que Victoria não podia colocar em palavras. Seus dedos dançavam com segurança enquanto o rosto se suavizava, moldado pela música. Alexander não conseguia desviar os olhos. Ali estava uma mulher que havia sido deixada no altar, transformando sua dor em algo sublime. Quando a última nota ecoou e o silêncio tomou conta da igreja, Victoria manteve as mãos sobre o teclado. Sua respiração era serena. Obrigado, disse Alexander com simplicidade. Victoria se virou em direção à sua voz. Por que pediu para eu tocar? Porque quando a tragédia a atinge, a maioria das pessoas esquece quem são. Respondeu Alexander com firmeza e admiração. Eu queria saber se você ainda se lembrava. Um pequeno sorriso genuíno tocou os lábios de Victoria, o primeiro desde que seu mundo havia desabado. Eu realmente tinha esquecido, disse baixinho. Obrigada por me lembrar. Enquanto James e Olivia a guiavam para fora da igreja, Alexander os observava partir, sentindo algo estranho se agitar em seu peito. Não havia planejado se envolver no drama de uma desconhecida. No entanto, havia algo naquela noiva cega, na sua força silenciosa, que o tocava de uma forma que ele não conseguia explicar. Puxou o celular e fez uma ligação rápida. Michael, descubra tudo o que puder sobre a noiva do casamento na igreja Webster hoje. Sim, o casamento que não aconteceu. Alexander não entendia o motivo de seu interesse repentino, mas sabia de uma coisa com certeza. Precisava ouvi-la tocar novamente. 3 semanas após o desastre no altar, Victoria estava sentada ao piano, os dedos dançando sobre as teclas enquanto praticava uma peça particularmente desafiadora de Chopin. Apesar de tudo, a música ainda era seu refúgio. O único lugar que não mudara quando o mundo ficou escuro após o acidente de carro. O som da campainha interrompeu sua concentração. Victoria suspirou, levantando-se com cuidado e contando os 12 passos até a porta do apartamento, guiando-se com as mãos ao longo da parede. Quem é? Perguntou sem abrir. É o James, respondeu a voz familiar do melhor amigo. Victoria destrancou a porta imediatamente, mas logo franziu a testa. Você não está sozinho. Como você sabe? James perguntou surpreso. Seu perfume não é o único que sinto. Victoria respondeu com calma. E você respira diferente quando está sozinho. Impressionante, disse uma voz grave que ela reconheceu na hora. Você tem uma percepção extraordinária, senhorita Bennet. Sr. Drake, disse ela com frieza. Não esperava ouvir de você novamente. Alexander pigarreou. Podemos entrar? Tenho uma proposta que gostaria de discutir. Victoria hesitou antes de se afastar da porta. A sala de estar é em frente. Seu apartamento é encantador, comentou Alexander ao entrar. É o que dizem, respondeu Victoria seca. Qual é o assunto, Sr. Drake? Não sou um caso de caridade para você resolver. Nunca pensei isso de você, disse ele agora mais próximo. E, por favor, me chame de Alexander. Victoria indicou o lugar onde sabia que estava o sofá. Podem se sentar. James. Vai. Ficar? Se você quiser que eu fique, respondeu ele, o tom protetor evidente. Por favor. Victoria sentou-se em sua poltrona, orientando-se pela textura familiar do apoio de braço. Agora diga. Qual é a tal proposta? Alexander se inclinou à frente, a voz assumindo um tom profissional. Eu dirijo uma fundação que oferece educação artística para crianças em situação vulnerável. Nossa professora de música saiu em licença maternidade e precisamos de alguém com o seu nível para substituí-la. Victoria ergueu a sobrancelha. E James te disse que estou procurando trabalho. Eu disse que você estava enlouquecendo de tédio, admitiu James, e que seu afastamento do conservatório estava virando algo mais permanente do que temporário. As mãos de Victoria se fecharam no colo. Desde o acidente, retornar a sua função como professora de piano avançado parecia impossível. Como ensinar algo que ela mesma já não podia enxergar? São crianças sem formação formal,
continuou Alexander. Muitas nunca sequer tocaram num instrumento. Elas precisam de alguém que as inspire, alguém que entenda a música como algo além de notas num papel. E você acha que uma mulher cega pode fazer isso? Desafiou Victoria. Acho que uma musicista capaz de tocar Debussy de memória enquanto o coração está em pedaços pode fazer qualquer coisa, respondeu Alexander num tom sereno. O silêncio caiu entre os três. O rosto de Victoria aqueceu diante do elogio inesperado. As aulas são 3 tardes por semana, continuou Alexander. Você teria uma assistente para ajudá-la com as partes visuais. A remuneração é compatível com seu talento. Victoria virou o rosto na direção dele. Por que eu? Há dezenas de músicos qualificados em Boston. Nenhum toca como você, respondeu Alexander com simplicidade. Vou pensar, disse Victoria surpresa consigo mesma. Esperava rejeitar a ideia de imediato. É só o que peço, disse Alexander levantando-se. Vou deixar meu cartão com James. O programa começa na próxima segunda-feira, se você se interessar. Depois que eles saíram, Victoria voltou ao piano. Seus dedos pairaram sobre as teclas. O que você acha? Perguntou a James, que permanecera ao seu lado. Acho que pode ser bom para você, respondeu ele, sentando-se no banco ao lado dela. Você tem se escondido desde o acidente, mesmo antes do fiasco do casamento. Victoria suspirou. Não é se esconder, quando o mundo vira uma pista de obstáculos literal. É verdade, admitiu James com um suspiro. Mas você já dominou seu apartamento. Talvez seja a hora de expandir seu território. Victoria tocou um acorde suave no piano. Como ele é? O Alexander Drake, quero dizer, de verdade. James pensou por um momento. Empresário autodidata, construiu sua empresa de tecnologia do zero. É conhecido por ser brilhante, mas reservado. A fundação dele faz um bom trabalho. Foi por isso que ouvi falar dele. Por meio dos meus contatos do serviço social. Ele costuma recrutar professores pessoalmente? Victoria perguntou com ceticismo. Nunca, respondeu James com uma risada. Ele deve ter ficado realmente impressionado com sua apresentação. Na segunda-feira seguinte, Victoria se encontrou no centro comunitário, o coração acelerado enquanto James a guiava até a sala de música. Você vai se sair bem, garantiu ele. Te pego às 4. Ela ouviu a porta se abrir e reconheceu a voz familiar. Senhorita Bennet, você veio. Victoria, por favor, corrigiu ela. E sim, contra meu melhor julgamento. Ela ouviu os passos se aproximarem. Sentiu o leve aroma do perfume dele no ar. As crianças chegam em 10 minutos. Gostaria de se familiarizar com o piano primeiro? A mão dele tocou a dela brevemente, guiando-a até o instrumento. O contato, embora curto, aqueceu seus dedos de forma inesperada. O piano era mais antigo que o seu, levemente desafinado, mas utilizável. Victoria tocou algumas escalas ajustando-se à nova textura. Está um pouco desafinado. Mandarei afinar amanhã mesmo, prometeu Alexander. Logo a sala se encheu com o som das crianças chegando, energia caótica e sussurros curiosos. Atenção, pessoal, chamou Alexander, trazendo ordem ao ambiente. Esta é a senhorita Bennet, sua nova professora de música. Você é mesmo cega? Perguntou uma voz infantil direta. Victoria sorriu. Sim, sou. Mas então como vai nos ensinar música? Música não é algo que se vê, explicou ela, colocando as mãos nas teclas. É algo que se sente. Ela tocou uma melodia, curta e alegre. A atmosfera mudou. Curiosidade deu lugar ao encantamento. Você pode ensinar a gente a fazer isso? Perguntou uma voz empolgada. Vamos começar com algo mais simples. Victoria riu. Mas sim, com prática vocês podem aprender. Conforme a aula avançava, Victoria descobriu algo inesperado. Sua cegueira era uma vantagem. Sem distrações visuais, ela ouvia cada tentativa das crianças com precisão absoluta, identificando erros e progressos com clareza impressionante. Ao final da aula, sentia-se mais viva do que em meses. Foi muito bom, observou Alexander, mais próximo do que ela esperava. Foi mesmo,
admitiu Victoria. Essas crianças têm talento. Natural. Você volta na quarta-feira? Perguntou ele com uma nota de esperança na voz. Victoria assentiu. Volto. Enquanto recolhia suas coisas, percebeu que algo dentro dela havia mudado. A música permanecia como constante em sua vida, sim. Mas, pela primeira vez desde que perdera a visão, sentia que podia fazer mais do que apenas sobreviver. E não tinha certeza se era só o ato de ensinar que a fazia sentir isso. Você não está posicionando os dedos corretamente, Michael, disse Victoria gentilmente, alcançando a mão do menino e ajustando seus dedos sobre o teclado. Lembre-se, curve os dedos como se estivesse segurando uma bolinha. Era a quarta semana de Victoria como professora no centro comunitário, e sua confiança crescia a cada aula. Movia-se com mais facilidade pela sala, reconhecendo os alunos, pelos passos, vozes, até pelo jeito único de tocar as escalas. Assim está melhor. Assentiu quando Michael tentou novamente. Pratique essa sequência em casa, combinado? Continuamos na próxima aula. Enquanto os últimos alunos saíam, Victoria percebeu alguém observando da porta. Alexander, chamou. É você espiando aí? Como você sempre sabe, ele entrou sorrindo. Seu perfume. E você tem uma maneira de ficar parado em silêncio que, de alguma forma, é mais barulhenta que som. Ela ouviu a risada dele se aproximando. Trouxe algo para você. Oh, Victoria ergueu a sobrancelha. Aqui, disse ele, colocando algo em suas mãos. Partituras. Em braille, os dedos de Victoria percorreram os relevos, maravilhada. Isso é caro. E raro. A fundação pode pagar, respondeu Alexander, embora o tom sugerisse que aquele gesto era mais pessoal do que institucional. Obrigada, disse Victoria com suavidade, verdadeiramente tocada. Isso vai ajudar muito. Houve uma pausa. Jantaria comigo esta noite? Para discutirmos o andamento do programa, claro. Victoria inclinou a cabeça, um sorriso se formando. Só isso que você quer discutir? Nova pausa. Não. A sinceridade dele a surpreendeu. Desde o acidente, as pessoas andavam em ovos com ela, como se a cegueira tivesse afetado também sua capacidade de compreender nuances. Então, sim, decidiu. Eu gostaria. Naquela noite, Alexander passou para buscá-la em seu carro. Os bancos de couro eram tão macios sob seus dedos que pareciam um abraço silencioso. Victoria tinha se vestido com cuidado, um vestido azul escuro que Olivia garantiu combinar perfeitamente com seu tom de pele e com seu cabelo solto. Para onde estamos indo? Perguntou ela enquanto o carro seguia pela cidade. Para o meu apartamento, respondeu Alexander com naturalidade. Espero que não se importe. Pensei que talvez preferisse um lugar mais calmo, sem escadas. Clientes de restaurante acham que você não percebe, mas... Victoria sentiu uma onda de gratidão. Ele tinha pensado nela de verdade. Isso foi muito atencioso. Obrigada. No momento em que entrou na cobertura dele, Victoria sentiu a amplitude do espaço. Os tetos altos criavam uma acústica única. Ela captou o aroma suave de algo delicioso no ar. Você cozinha? Perguntou surpresa. De vez em quando, admitiu Alexander. Nada sofisticado. Só uma massa com o molho da minha avó. Receita de família. Enquanto a guiava até a sala de estar, sua bengala detectou algo conhecido. Você tem um piano? Tenho, respondeu ele com um sorriso perceptível na voz. Quer tocar depois do jantar? A noite se desenrolou com uma leveza inesperada. Durante o jantar, Victoria descobriu que Alexander era surpreendentemente fácil de conversar quando não estava usando sua armadura de empresário. Me conta sobre sua empresa, provocou ela. O James disse que você construiu tudo do zero, Alexander pigarreou. Nada demais. Só um garoto de South Boston com talento para codificar e teimosia suficiente para não desistir. Isso já soa dramático o bastante para mim, Victoria, rebateu com leveza. A maioria das pessoas do seu bairro não termina com vista panorâmica da cidade. E como você sabe da minha vista? Alexander provocou. Victoria riu. Toque, Sr. Drake. A acústica entrega.
O som rebate diferente, em paredes de vidro. Impressionante, murmurou ele. Agora me conta a versão real, sem cortar os detalhes. E, para sua surpresa, ele contou. Falou da infância difícil, da casa humilde, de como aprendeu programação com livros emprestados e usando internet furtiva na biblioteca pública. Contou sobre o primeiro aplicativo que desenvolveu aos 17 anos, enquanto trabalhava à noite num armazém. E sua família? Perguntou Victoria baixando o tom. A pausa dele disse mais do que as palavras. Minha mãe morreu quando eu tinha 19 anos. Meu irmão, Thomas. Estamos afastados há muito tempo. Sinto muito, disse Victoria com suavidade e sentiu que falava de verdade. Pelas duas coisas. É complicado, respondeu Alexander. Thomas. Ele nunca lidou bem com meu sucesso. Achou que eu o abandonei quando comecei a crescer na vida. Victoria refletiu. Você tentou se reaproximar? Ele não atende minhas ligações. Chega de drama familiar. Me fale mais sobre sua música. Mais tarde, enquanto Victoria tocava o piano dele, Alexander se sentou ao seu lado no banco. A presença dele era cálida, distraía e confortava ao mesmo tempo. Sabe, disse Victoria entre uma peça e outra. A maioria das pessoas me trata diferente desde o acidente. Falam mais alto como se cegueira afetasse a audição. Ou usam palavras simples como se eu tivesse perdido inteligência junto com a visão. Deve ser exasperante. É. Mas você não faz isso. Os dedos de Victoria repousaram sobre as teclas. Você não me trata como se eu estivesse quebrada. Porque você não está, respondeu Alexander, com simplicidade. Um silêncio confortável se instalou entre eles, até que Victoria falou novamente, hesitante. Meu ex-noivo, Richard. Ele não aguentou. O acidente me mudou, eu sei, mas no fundo continuo sendo a mesma pessoa. Perda dele, disse Alexander com voz baixa, sua mão pousando brevemente sobre a dela no teclado. O toque durou só um instante, mas fez a pele dela formigar. Ela se virou na direção dele, desejando poder ver seu rosto. Alexander. Começou com hesitação. Eu tenho curiosidade sobre como você é. Você se importaria se eu... Ela levantou a mão lentamente. Vá em frente, disse ele, a voz um pouco mais grave. Victoria estendeu os dedos, tocando o rosto dele com delicadeza treinada. Traçou a linha do maxilar forte, o nariz reto, a leve aspereza da barba nas bochechas. A pele dele era quente sob seu toque. E seus olhos? Perguntou em sussurro. Azuis, respondeu ele, a respiração roçando no pulso dela. Azul escuro? Victoria assentiu, completando a imagem mental. Obrigada. Nenhum dos dois se moveu. O momento pairou entre eles, carregado de algo indefinido, quase palpável. O encanto se quebrou com o toque abrupto do celular de Alexander. Ele se afastou para atender, e Victoria ouviu a tensão na voz. Dele, as frases curtas, o tom frio. Quando ele voltou, parecia diferente. Desculpe, era trabalho. Acho melhor eu te levar para casa. Victoria apenas assentiu. Sabia que algo entre eles tinha sido interrompido. Mas também sabia que algo havia mudado. Algo real que transcendia o que os olhos podem ver. Na semana seguinte, Alexander ligou com um pedido inesperado. Você me ajudaria com algo, pessoal? O que seria? Victoria perguntou curiosa. Meu irmão Thomas? Ele aceitou me encontrar, mas fica sempre na defensiva comigo. Pensei que talvez a presença de alguém neutro pudesse ajudar. E você escolheu a professora de música cega? Victoria provocou, com um leve sorriso na voz. Eu escolhi a pessoa que ajuda crianças a se abrirem todos os dias, corrigiu Alexander. O fato de você não ver nossas expressões talvez o faça baixar a guarda. Naquela noite, Victoria se encontrou novamente na cobertura de Alexander, ouvindo enquanto os irmãos tentavam manter uma conversa forçada. A tensão no ar era quase palpável. Então, Victoria, disse Thomas durante um silêncio constrangedor. Como você conheceu meu irmão? Um arranjo profissional. Dou aulas de música na fundação dele, respondeu Victoria.
embora na verdade nos conhecemos numa igreja. Ela ouviu Alexander prender a respiração em advertência, mas continuou. Eu estava tendo um dia especialmente ruim, e seu irmão me pediu para tocar piano. Aquilo me ajudou mais do que ele. Imagina. Parece o Alex, murmurou Thomas, sempre querendo salvar o mundo. Isso não é justo. Começou Alexander, na defensiva. Victoria interveio suavemente. Na verdade, ele não me salvou. Ele me lembrou que eu podia me salvar, sozinha. Ela se virou na direção da voz de Thomas. Já passou pela sua cabeça que talvez seu irmão não esteja tentando jogar o sucesso dele na sua cara, mas só quer a família de volta? O silêncio que se seguiu foi diferente. Não mais hostil, mas reflexivo. Ao fim da noite, os irmãos não tinham resolvido anos de mágoas, mas haviam concordado em se encontrar novamente. Quando Victoria se preparava para sair, Thomas se aproximou. Você faz bem a ele, disse em voz baixa. Ele muda quando está com você. Victoria sorriu. Ele também faz bem para mim. Mais tarde, enquanto Alexander a acompanhava até o carro que a esperava, apertou sua mão com gratidão. Obrigado por esta noite. De nada, respondeu Victoria. Família é importante demais para se perder por orgulho. Alexander hesitou por um instante antes de perguntar. Gostaria de jantar comigo de novo? Em breve? Só nós dois? O coração de Victoria bateu mais forte. Eu adoraria. Victoria ficou imóvel em seu apartamento, paralisada pelo som familiar na linha telefônica. A voz fez sua espinha gelar. Victoria, por favor, me encontra, implorava Richard. Eu cometi um erro terrível. 6 semanas depois de me deixar no altar. É agora que você percebe isso? A voz de Victoria estava fria, firme. O que mudou, Richard? Eu mudei, insistiu ele. Estava assustado, confuso, mas tive tempo para pensar. E sei que o que a gente tinha vale a pena lutar. Victoria fechou os olhos, embora isso não fizesse diferença em sua escuridão. Eu não sei, Richard, só um jantar amanhã à noite, por favor. Depois de desligar, Victoria começou a andar de um lado para o outro em sua sala, contando os passos para manter a mente centrada. 8 passos à frente. Vira. 8 passos de volta. A repetição era um fio de equilíbrio. O toque da campainha a interrompeu. Só 2 pessoas apareciam sem avisar, James ou Olivia. Mas quando ela abriu a porta, o cheiro era inconfundível. Alexander? Perguntou surpresa. Estava aqui por perto, disse ele sem muita convicção. Pensei em deixar algumas partituras em braille para as aulas da semana que vem. Victoria sorriu, apesar do turbilhão que sentia por dentro. Você podia ter mandado por um entregador. Podia. Ele concordou com um leve sorriso na voz. Posso entrar? Sentados na sala, Victoria percebeu a tensão incomum em Alexander. O vínculo entre eles mudara nas últimas semanas, do formal para o amigável, e agora para algo mais, não dito. Está tudo bem? Ele perguntou. Você parece distante. Victoria hesitou. Richard ligou. Meu ex-noivo. O silêncio, que seguiu, foi denso, carregado. O que ele queria? Me encontrar. Disse que cometeu um erro. Quer uma segunda chance. Victoria torceu as mãos no colo. E o que você quer? Perguntou Alexander com cuidado. Eu não sei, confessou ela. Parte de mim quer mandar ele pro inferno, mas outra parte sente falta do familiar. Do conhecido, completou Alexander com a voz baixa. Isso é terrível da minha parte? Depois do que ele fez? Não, respondeu Alexander, mas havia algo diferente em seu tom. É humano, Victoria. Estendeu a mão encontrando a dele sobre a mesa de centro. Alexander, sobre nós, não precisa explicar. Interrompeu ele, puxando a mão de volta com delicadeza. Você deve ouvir o que Richard tem a dizer. Encerre o que precisa ser encerrado. Na noite seguinte, Victoria se sentou diante de Richard no restaurante que ele costumava chamar de Nosso Lugar. Os sons e aromas familiares despertavam lembranças doces e dolorosas. Você está linda,
disse Richard, com os olhos presos nela. Senti tanto sua falta, Vicky. Victoria tomou um gole de vinho. Por que você foi embora, Richard? Quero a razão verdadeira. Richard suspirou. Eu entrei em pânico. A realidade do que seria o casamento com você, as responsabilidades, as adaptações, me esmagou. Mas estar sem você tem sido pior do que qualquer desafio que poderíamos enfrentar juntos. Sua mão encontrou a dela sobre a mesa. Antes aquele toque era seu porto seguro. Agora parecia uma corrente. Eu mudei, continuou Richard. Estou fazendo trabalho voluntário num centro para deficientes visuais, aprendendo a ser o parceiro que você merece. Victoria retirou a mão firme. Isso é admirável. E você? James comentou que está dando aulas de música numa fundação. Victoria assentiu. Na fundação de Alexander Drake. Está sendo maravilhoso, na verdade. As crianças são uma inspiração. O tom de Richard mudou sutilmente. Drake, o milionário da tecnologia? Ele não é meio novo rico? Ouvi dizer que ele veio de South Boston. E o que isso tem a ver com alguma coisa? Perguntou Victoria com um corte na voz. Nada, nada, retrucou Richard rapidamente. Só achei surpreendente você se conectar com alguém assim. Seus mundos são tão diferentes. Diferentes de nós, você quer dizer? Desafiou Victoria. A filha de um maestro e o executivo de banco? Não foi isso que eu quis dizer, respondeu Richard na defensiva. Só me preocupo com as intenções dele. Esses caras que fazem fortuna do nada às vezes têm complexo de Salvador. Ele está te pagando direito? Ou isso é só mais uma causa de caridade para ele? Victoria colocou o garfo na mesa com cuidado calculado. Alexander me trata como uma profissional competente. O que é mais do que posso dizer de você neste momento? Eu só estou preocupado, insistiu Richard. Ele não faz parte do nosso círculo. Ele sequer gosta de música clássica? Ou está apenas te usando para parecer sofisticado? Você não sabe nada sobre ele, disse Victoria, fria. Eu sei que homens como ele usam pessoas como você para ganhar status social, retrucou Richard. Enquanto pessoas como eu que te amaram por anos são demonizadas por um erro. Victoria sentiu a raiva crescer como uma maré violenta. Um erro? Você me deixou no altar porque não conseguiu lidar com a minha deficiência. Alexander nunca me fez sentir que minha cegueira me define. Então é Alexander agora, é? A voz de Richard ficou amarga. Ele anda confortando a noiva abandonada? Chega, disse Victoria, levantando-se e pegando a bengala. Para sua informação, Alexander Drake é o dobro do homem que você jamais foi. Ele me enxerga, de verdade, de formas que você nunca enxergou, nem quando eu ainda podia ver. As palavras saíram antes que ela pudesse medi-las. Em defender Alexander, revelou sentimentos que mal admitia para si mesma. Richard ficou em silêncio. Depois perguntou baixinho. Você está apaixonada por ele? O coração de Victoria batia como um tambor. Acho que estou. Ele sabe? Não, admitiu Victoria. E não importa. Eu preciso ir. Victoria, espera. Mas ela já se dirigia à porta, celular em mãos para chamar um transporte. Mais tarde naquela noite, Victoria andava de um lado ao outro do apartamento, revivendo cada instante do jantar desastroso, cada palavra que disse, cada emoção exposta. Quando a campainha tocou, ela pensou que fosse Olivia para quem mandara uma mensagem breve. Mas ao abrir a porta, era Alexander. A presença dele, já familiar, se impôs como um bálsamo. Fiquei preocupado, explicou ele, a voz tensa. Olivia comentou que o jantar foi um desastre. Victoria o convidou a entrar com um gesto. Foi sim. Richard não mudou nada. Sinto muito, disse Alexander, mas algo em seu tom parecia mais complexo. Não sinta, disse Victoria, caminhando até a cozinha. Eu precisava ver com meus próprios olhos, ou no caso, sentir com o coração. Victoria, Alexander começou hesitante. Eu não vim só para ver se você estava bem. Tenho pensado em nós, no que somos, um para o outro. Victoria congelou.
a chaleira ainda na mão. E o que você tem pensado? Que eu deveria me afastar, disse ele com a voz suave. Sua vida já está suficientemente complicada. Não quero adicionar meus problemas à sua lista. Victoria colocou a chaleira de lado, tentando controlar a respiração. O que você está dizendo? Estou dizendo que me importo demais com você para te atrapalhar. A voz dele se aproximava. Você está reencontrando seu equilíbrio. A fundação vai continuar apoiando sua posição independentemente disso. Mas talvez devêssemos manter nossa relação profissional. Victoria sentiu como se tivesse levado um golpe. Por causa do Richard? Por várias razões. Respondeu Alexander, desviando. Minha empresa está entrando numa fase crítica. Sua carreira está florescendo. O momento é difícil. Esse não é o verdadeiro motivo. Desafiou Victoria firme. Me diga a verdade. Alexander ficou em silêncio por um longo e carregado instante. Eu não sou bom nisso, Victoria. Em relacionamentos, em ser vulnerável. Meu próprio irmão mal fala comigo. Então você está com medo? Concluiu Victoria. Sim, ele admitiu, a única palavra carregada de um peso quase insuportável. Victoria seguiu o som da voz dele até estar bem diante dele, sentindo a tensão pairar no ar. Hoje à noite eu percebi uma coisa, Alexander. Eu defendi você diante do Richard porque eu me importo com você, profundamente. Talvez até te ame. Ela ouviu a respiração dele prender, como se algo nele tivesse sido atingido. Mas se você quiser ir embora por medo, eu não vou te impedir, continuou Victoria, sua voz baixa, porém firme. Já tive gente demais decidindo por mim o que eu sou capaz de suportar, então escolha. Mas escolha com honestidade. O silêncio entre os dois era quase tangível, carregado de tudo que eles ainda não tinham coragem de dizer. Eu acho que devo ir. Alexander disse por fim, a voz tensa. Victoria apenas assentiu, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escapar. Adeus, Alexander. A porta se fechou atrás dele, com uma lentidão que pareceu arrastar o coração de Victoria, junto. Só depois do último eco ela permitiu que as lágrimas corressem livres. Sentou-se no banco do piano e, com os dedos trêmulos, atacou as teclas com uma fúria contida, despejando ali toda a sua frustração, tristeza e sentimento de rejeição. A música era sua única constância, sua única certeza no meio do caos que mais uma vez engolia seu mundo. Não acredito que estou fazendo isso, resmungou James, olhando o relógio pela terceira vez em menos de 5 minutos. Estava parado no saguão da sede corporativa de Alexander Drake, segurando uma prancheta com mãos nervosas. Sr. Thompson, chamou a recepcionista. O Sr. Drake vai recebê-lo agora. James endireitou a gravata e seguiu até o elevador. Se Victoria soubesse o que ele estava prestes a fazer, provavelmente o mataria. Mas ver duas pessoas que ele amava se machucando por orgulho e silêncio o levou a cruzar a linha da diplomacia. O escritório de Alexander era minimalista e imponente, vidro, aço e uma vista do porto de Boston que fez James esquecer, por um segundo, por que estava ali. O homem estava de costas, observando o horizonte. James, disse Alexander sem se virar. O que faz um assistente social invadir meu império corporativo com desculpas falsas? Victoria, respondeu James direto. Alexander enrijeceu os ombros. Já conversamos sobre isso. Ela está melhor sem... Ela está miserável, interrompeu James. E com essa sua pose de herói trágico de romance gótico, você também está. Alexander finalmente se virou, a expressão neutra escondendo os olhos cansados. O que você quer de mim? O concerto beneficente da fundação é em 3 semanas, explicou James. Estou no comitê de planejamento e estamos sem diretor musical. Alexander apertou os olhos. Não, você nem ouviu minha proposta ainda. Não preciso ouvir. Você quer que Victoria dirija, o que significa que teríamos que trabalhar juntos. Arrume outra pessoa. James deu um passo à frente, largando a diplomacia. Olha, eu não sei o que houve entre vocês, mas Victoria não encostou no piano nas últimas 2 semanas. Ela só sai de casa para dar aula e, mesmo assim, parece que está apenas existindo, não vivendo.
Algo cruzou o rosto de Alexander. Preocupação, talvez. Ou culpa. Ela não está com raiva de você, continuou James, agora com a voz mais suave. Seja lá o que você disse ou fez, ela está magoada. Mas sente sua falta. E eu acho que você também sente falta dela. Alexander voltou a encarar a vista. É complicado. Sempre é, respondeu James. Então, o concerto? Após um longo silêncio, Alexander suspirou. Eu vou considerar. 2 dias depois, Victoria estava sentada diante de Olivia no café favorito das duas. Mexia o chá sem beber um gole. Você precisa comer alguma coisa, insistiu Olivia, empurrando um doce na direção da irmã. Não estou com fome, murmurou Victoria. Sabe, para alguém que disse estar aliviada por finalmente tirar o Richard da vida, você não parece nem um pouco libertada. Victoria suspirou fundo. Não tem a ver com o Richard. Eu sei, disse Olivia com ternura. É sobre o Alexander. Antes que Victoria pudesse responder, seu celular tocou com o toque característico que ela havia atribuído a James. James? O que aconteceu? Atendeu imediatamente, preocupada por ele ligar durante o expediente. Nada de errado, ele garantiu. Mas preciso de um favor enorme. O concerto beneficente da fundação é em 3 semanas, e nosso diretor musical acabou de desistir. Precisamos de alguém para coordenar as apresentações das crianças. Victoria franziu a testa. James, eu não sei se... Por favor, Vicky. Essas crianças se esforçaram tanto e elas respondem a você. Seria só ensaios e seleção do programa. 3 semanas depois acabou. Victoria torceu o guardanapo no colo. Ele vai estar lá? O Alexander? James hesitou. Ele é o presidente da fundação, então, sim, eventualmente. Mas é uma organização grande, Victoria. Você não vai precisar interagir muito com ele. Após desligar, Victoria se virou para Olivia. Você sabia disso? Talvez, admitiu Olivia com cautela. Mas antes de ficar brava, pense nas crianças. Elas merecem esse momento de brilho, independentemente do que esteja acontecendo entre você e Alexander. Victoria suspirou rendida. Tá bom, pelas crianças. A primeira semana de ensaios passou sem incidentes. Victoria mergulhou na organização das músicas, escolhendo solos para os alunos mais avançados e criando peças simples em conjunto para os iniciantes. Alexander se manteve distante, comparecendo a apenas uma reunião breve, na qual trocaram cumprimentos formais e secos. Na segunda semana, o desastre aconteceu. Durante um ensaio geral, Zoe, de 8 anos, escalada para um solo no piano, teve um colapso. Eu não consigo. Ela chorou. Todo mundo vai rir de mim. Victoria se ajoelhou ao lado da criança em prantos. Zoe, lembra o que a gente praticou? Quando você estiver com medo, foca na música, não no público. E se eu esquecer as notas? Soluçou Zoe. Então você vai se reencontrar com elas, disse Victoria com firmeza. Vem cá, vou te mostrar. Guiou Zoe até o piano e começou a tocar a música da menina, propositadamente errando no meio. Ops, errei. E agora? O mundo acabou? Não, respondeu Zoe entre fungadas. Exatamente, disse Victoria voltando à melodia. A música continua. Agora vamos tentar juntas. Enquanto tocavam a 4 mãos, Victoria sentiu uma presença no fundo da sala. Não precisava enxergar para saber que era Alexander. O perfume e o modo distinto de mudar o peso entre os pés o denunciavam. Após a saída das crianças, Victoria começou a recolher suas coisas, plenamente ciente de que Alexander ainda estava ali. Isso foi impressionante, ele disse, finalmente quebrando o silêncio. Obrigada, respondeu Victoria com frieza. Victoria, eu... Não, ela interrompeu. Somos profissionais, trabalhando juntos temporariamente. Vamos manter assim. Ela o ouviu se aproximar. Senti sua falta. A confissão simples rachou algo na armadura emocional de Victoria. Então por que foi embora? Ela perguntou com dureza. Por que me afastar depois do que eu disse? Porque eu estava apavorado, confessou Alexander, a voz rouca. A última pessoa que eu amei de verdade foi minha mãe. Perder ela quase me destruiu.
Quando você me disse que talvez me amasse. Eu amo você. Corrigiu Victoria, firme. Presente do indicativo. Alexander prendeu a respiração. Eu não mereço isso. Essa decisão não é sua. Rebateu Victoria. Meus sentimentos são meus. Cabe a mim decidir a quem dou, você aceitando ou não. O silêncio que se seguiu era denso, cheio de palavras não ditas. O concerto é em 9 dias, disse Victoria por fim, voltando ao tom profissional. Deveríamos focar em fazer isso. Funcionar para as crianças. Claro, concordou Alexander em voz baixa. A noite do concerto chegou. Victoria estava uma pilha de nervos nos bastidores. As crianças, embora empolgadas, estavam bem preparadas, e ela sentiu uma onda de orgulho ao ouvi-las aquecerem os instrumentos. Senhorita Victoria, disse Zoe puxando sua manga. Tem um homem que quer te ver. Ele disse que é seu amigo. Victoria se enrijeceu automaticamente, assumindo que era Alexander. Onde? Na sala verde, respondeu Zoe. Ele trouxe flores. Victoria seguiu pelo corredor conhecido, a bengala batendo levemente no chão. Ao abrir a porta, foi recebida por uma voz familiar, mas não a que esperava. Surpresa, disse Richard, com um sorriso. Vim te desejar boa sorte essa noite. Victoria congelou. O que você está fazendo aqui? Te apoiando, respondeu Richard com suavidade. Estive pensando sobre nossa última conversa. Você estava certa. Eu nunca te enxerguei de verdade. Gostaria de ter a chance de mudar isso. Richard, isso não é apropriado, disse Victoria com firmeza. Estou trabalhando. Só aceite as flores, insistiu ele empurrando o buquê em suas mãos. E talvez a gente possa conversar depois durante o jantar. Victoria balançou a cabeça. Não temos nada para conversar. Por favor, vá embora. Isso é por causa do Drake? A voz de Richard endureceu. Ele nem está aqui hoje, sabia? Um amigo meu que está no conselho da fundação disse que ele tem evitado esses eventos desde que você entrou. Isso não soa como amor para mim. Antes que Victoria pudesse responder, outra voz cortou o ar como uma lâmina. Então talvez você não entenda o que é amor. Alexander estava na porta, a voz tão fria quanto aço. Drake, reconheceu Richard, tenso. O concerto começa em 15 minutos, continuou Alexander com um olhar gélido. Victoria, as crianças estão perguntando por você. Senhor Westfield. Ele acrescentou com ênfase. O senhor já estava de saída. Após um momento tenso, Victoria ouviu os passos de Richard se afastando. Ela se encostou na parede, ainda segurando as flores, os músculos finalmente relaxando. Você está bem? Perguntou Alexander, agora com preocupação no tom. Estou. Victoria assentiu. Obrigada pelo resgate. Foi no momento certo. Não foi. Alexander hesitou. Não era minha intenção bancar o herói. As crianças realmente estavam perguntando por você. Victoria esboçou um leve sorriso. Então não devemos fazê-las esperar. O concerto foi um triunfo. Cada criança brilhou no palco, até mesmo a nervosa Zoe. No final, Victoria tocou uma peça com todo o grupo. Seu coração se encheu de orgulho ao ver o quanto haviam evoluído. Durante a recepção, Victoria se manteve um pouco afastada da multidão, saboreando o fim bem-sucedido de semanas de dedicação. Ela percebeu alguém, se aproximando e imediatamente reconheceu a presença de Alexander. O concerto foi maravilhoso, disse ele suavemente. Você fez um trabalho incrível com essas crianças. Obrigada, respondeu Victoria. Após uma breve pausa, ela perguntou. Ouvi dizer que você pediu para não participar dos eventos que eu estivesse coordenando. É verdade? Alexander suspirou. Sim, achei que seria mais fácil para nós dois. Mais fácil nem sempre é melhor, observou Victoria. Estou começando a entender isso, respondeu ele após um instante. Então, com cuidado, acrescentou. Você consideraria jantar comigo amanhã, para conversarmos de verdade? Victoria hesitou, depois assentiu. Eu gostaria. Enquanto se preparava para ir embora, James apareceu ao seu lado.
Missão cumprida, sussurrou ele com um sorriso satisfeito. Que missão? Victoria perguntou desconfiada. Fazer vocês dois ficarem no mesmo ambiente tempo suficiente para lembrarem por que se importam um com o outro. Respondeu James, sem remorso. Funcionou? Victoria não conteve o sorriso. Talvez. Mas se você se intrometer de novo na minha vida amorosa, você vai me agradecer depois, ele concluiu confiante, apertando a mão dela antes de sumir entre os convidados. Pela primeira vez em semanas, Victoria sentiu a esperança bater no peito. O que quer que acontecesse com Alexander no dia seguinte, pelo menos eles finalmente conversariam com honestidade. E isso, ela decidiu, valia o risco de um novo coração partido. A manhã do que teria sido seu primeiro aniversário de casamento, amanheceu clara e fria. Victoria estava sentada ao piano, os dedos pairando sobre as teclas sem tocar nada. A data pesava na consciência há semanas, um marco do que poderia ter sido. O toque do celular quebrou o silêncio. Era Olivia. Bom dia, Vicky, disse a irmã, animada. Estou na sua porta. Vai se arrumar. Não estou com humor pro que você estiver aprontando, resmungou Victoria. Que pena, rebateu Olivia. James e eu vamos te sequestrar. Veste algo bonito. 30 minutos depois, Victoria estava no carro de Olivia, confusa e levemente irritada. Aonde estamos indo? É surpresa, respondeu James do banco de trás. Eu odeio surpresas, murmurou Victoria. Não odeia, contestou Olivia. Você só finge estar emburrada porque é mais fácil do que admitir que está triste por causa do dia de hoje. Victoria suspirou. Tá bom. Onde estamos indo? Quase lá, disse James, e Victoria percebeu uma excitação incomum na voz dele. Quando o carro parou, Victoria desceu com cautela. Onde estamos? Os sons e cheiros familiares responderam antes que Olivia pudesse. Igreja Wester, Victoria sussurrou. Por que me trouxeram aqui hoje, logo hoje? Porque alguém pediu, respondeu Olivia. Olivia falou com delicadeza, entrelaçando seu braço no de Victoria. Confia em mim, só mais uma vez. Victoria se deixou guiar, pelas escadas da igreja, o coração batendo forte. Assim que as portas se abriram, ela sentiu algo diferente. O ar estava preenchido por uma fragrância sutil e maravilhosa. Gardênias e lírios do vale. As flores que havia escolhido para seu casamento, mas nunca teve a chance de desfrutar. O que é isso? Perguntou em voz baixa. Continue. Andando, incentivou James. Enquanto seguiam pelo corredor central, Victoria começou a perceber a música. Não era a marcha nupcial tradicional, mas sim uma interpretação ao piano de Clair de Lune, de Debussy. A mesma música que ela tocava no dia em que Alexander falou com ela pela primeira vez. Alexander, ela chamou, subitamente certa. Estou aqui, respondeu a voz dele, vinda da área do altar, se aproximando até que ela sentisse sua presença bem diante dela. Obrigado por vir. O que é tudo isso? Victoria perguntou, gesticulando confusa, diante dos sons e aromas ao redor. Alexander tomou sua mão com gentileza. Posso te mostrar? Ao assentir, ele a guiou para frente. Hoje é um aniversário difícil, eu sei. Eu quis transformá-lo em algo novo, algo nosso. Ele a conduziu até o que parecia ser uma mesa, perto do altar. Toque aqui, pediu. Os dedos de Victoria encontraram uma coleção de objetos, partituras em braille, um pequeno piano em miniatura, um cartão de agradecimento feito por uma criança com letras em relevo. Isso representa o nosso começo, explicou Alexander. A música que você ensinou, as vidas que tocou. Ele a levou para outro espaço, onde aromas diferentes flutuavam no ar. Café fresco, o perfume que Alexander costumava usar. Livros antigos. Nossas conversas no meu apartamento. Continuou. O café que bebíamos, os livros que discutíamos. Em cada estação sensorial cuidadosamente montada, Alexander narrava a jornada deles. A textura das teclas de piano representando o amor compartilhado pela música, o som das risadas das crianças gravado durante as aulas até o sabor dos bombons de chocolate,
que haviam dividido em longas noites de planejamento para o concerto beneficente. A garganta de Victoria se apertou, tomada pela emoção. Você criou tudo isso? Com ajuda, admitiu Alexander. James, Olivia, Thomas, até as crianças contribuíram. Os dedos de Victoria tocaram a última peça da exposição. Parecia uma miniatura de igreja, com duas pequenas figuras em seu interior. O que é isso? Perguntou com a voz embargada. O futuro, respondeu Alexander suavemente. Se você quiser. Ela o ouviu se mover e percebeu que ele havia se ajoelhado diante dela. Victoria Bennet. A voz dele estava firme, mas vulnerável. Antes de te conhecer, eu vivia em um mundo onde sucesso era medido por riqueza e conquistas. Você me mostrou uma outra visão, uma que enxerga com o coração e não com os olhos. Ele pegou a mão dela e colocou algo pequeno e redondo em sua palma. Os dedos de Victoria reconheceram o formato de um anel, elegante e discreto. Passei minha vida com medo de amar completamente, porque temia perder. Mas você me ensinou que há coisas que valem o risco. Você vale qualquer risco. O coração de Victoria disparava no peito. Alexander, não estou pedindo uma resposta hoje. Ele a interrompeu com delicadeza. Só que você considere um futuro ao meu lado. Eu te amo, Victoria. Toda você, exatamente como é. Victoria apertou o anel na mão, a emoção quase sufocando suas palavras. Há algo que preciso te contar antes. Alexander se levantou, a preocupação evidente na voz. O que foi? Tenho guardado isso. Victoria começou. 2 semanas atrás consultei o Dr. Matthews, um especialista em regeneração ocular. Há um novo procedimento experimental que pode restaurar parcialmente a visão em casos como o meu. Alexander ficou em silêncio. A taxa de sucesso é de cerca de 60%, continuou ela. Fui aprovada como candidata, mas ainda não decidi se vou seguir em frente. Por que não decidiria? Ele perguntou claramente confuso. Victoria mordeu o lábio. Porque tenho medo do que isso possa mudar entre nós. Se eu continuar, cega, você ficaria por obrigação? Se eu recuperar a visão, teria medo de que eu te visse de outra forma. Alexander segurou o rosto dela entre as mãos com ternura. Escuta bem o que vou te dizer. Eu me apaixonei por você. Pela sua força, pelo seu talento, pela sua compaixão. Ver ou não ver meu rosto nunca foi o que importou. Victoria se inclinou para o toque dele, deixando as lágrimas caírem. Eu queria ser honesta antes de te responder. E qual é a sua resposta? Perguntou Alexander quase sem fôlego. Alexander perguntou, a vulnerabilidade clara na voz dele. Mas antes que ele pudesse falar, Victoria levantou a mão, traçando os traços do rosto dele com as pontas dos dedos, e então o puxou para um beijo terno e profundo. Sussurrando contra seus lábios, ela disse, sim. Mais tarde, sentados lado a lado no banco do piano da igreja, Victoria encostou a cabeça no ombro de Alexander. O que te fez mudar de ideia? Sobre nós, quero dizer. O braço dele apertou seu corpo com carinho. Foi na terapia, na verdade. Depois que nos separamos, percebi que precisava enfrentar meu medo do abandono. Meu terapeuta me ajudou a entender que, ao me proteger de uma possível dor, eu estava me privando da alegria. Victoria tocou algumas notas no piano distraidamente. Então você orquestrou tudo isso com uma ajudinha considerável, Alexander? Riu. James ficou especialmente empolgado com o plano. Acho que ele vem tramando isso desde o concerto beneficente. Vou ter que agradecer a ele. Victoria sorriu. E a Olivia e o Thomas. Também, ele completou. Ele ajudou com as estações sensoriais. Disse que era o mínimo que podia fazer pela mulher que ajudou a consertar nosso relacionamento. Victoria virou o rosto para ele. Eu te amo, Alexander Drake. Eu também te amo, respondeu ele beijando sua testa. Não importa o que você decida sobre a cirurgia. Victoria assentiu, já com a decisão formada em seu coração. Não importava o resultado. Eles enfrentariam juntos, vendo com o coração aquilo que os olhos jamais poderiam captar sozinhos. 6 meses depois,
Victoria estava no vestíbulo da igreja, o coração acelerado pela expectativa. Pelo som atrás, das portas fechadas, ouvia o murmúrio suave dos convidados reunidos e o prelúdio tocado ao piano. O mesmo instrumento onde ela e Alexander haviam se conectado pela primeira vez. "Pronta?" perguntou o pai dela, ajeitando a gravata nervosamente. Victoria sorriu, apertando o braço dele com confiança. Mais do que pronta, ela usava um vestido mais simples do que o da quase cerimônia de casamento anterior. Uma túnica elegante, cor marfim com mangas delicadas de renda, que Alexander nunca tinha visto antes. Os últimos meses tinham sido um turbilhão de planejamento, preparação e principalmente recuperação da cirurgia. "Você está linda." Olivia apareceu ao seu lado para ajeitar a pequena coroa de flores que substituía o véu tradicional. "Como está se sentindo?" "Nervosa", Victoria admitiu, mas não por casar com Alexander. Olivia entendeu na hora. A grande revelação. Victoria assentiu. Apenas a família mais próxima sabia do resultado da cirurgia. Ela tinha pedido a Alexander que não a visitasse durante a fase crítica da recuperação, querendo que aquele dia fosse o momento da verdade entre eles. "Ele te ama de qualquer jeito." Olivia a tranquilizou. "Eu sei." Victoria sorriu. "É isso que torna tudo perfeito." As portas se abriram, e a melodia familiar do Aria na Corda Sol, de Bach, encheu a igreja enquanto Victoria dava o primeiro passo pelo corredor, amparada pelo braço do pai. Uma sensação profunda de déjà vu tomou conta dela. A mesma igreja, o mesmo caminho, mas tudo ao redor era maravilhosamente diferente. Os convidados se levantaram ao seu passar, mas Victoria mantinha o olhar fixo à frente, onde sabia que Alexander a esperava. Sua visão ainda se ajustava, às vezes embaçada ou ofuscada pela luz intensa, mas ela decorou exatamente onde ele estaria. Quando chegou ao altar, o pai dela colocou sua mão na de Alexander. Mesmo com a visão um pouco turva, ela podia distinguir o terno azul escuro dele, a rosa branca na lapela e principalmente a expressão emocionada no rosto dele. "Você pode me ver?" Ele sussurrou com a consciência clareando entre eles, seus olhos se encontrando verdadeiramente pela primeira vez. Victoria assentiu, lágrimas brotando nos olhos. "Ainda não perfeitamente, mas sim. Eu posso te ver." Os olhos de Alexander brilharam com emoção. E Victoria sorriu, a voz suave e firme. "Você é ainda mais lindo do que meus dedos me disseram." "Mas Alexander," ela continuou, "a coisa mais linda que já vi foi o homem que me amou mesmo quando eu não podia vê-lo." A cerimônia seguiu com os votos tradicionais, mas foram as promessas pessoais que trocaram depois que emocionaram amigos e familiares às lágrimas. "Prometo sempre te ver com meu coração primeiro." Alexander jurou, a voz firme apesar da emoção evidente. "Lembrar que a verdadeira visão vai além do que os olhos podem perceber. E prometo nunca tomar como garantido o presente de poder ver seu rosto," completou ele. Victoria respondeu, guardando com ainda mais carinho a alma que conhecera na escuridão. Na recepção realizada no centro comunitário da fundação, transformado por luzinhas cintilantes e flores, Victoria observava Alexander conversando animadamente com Thomas, seu relacionamento agora genuinamente restaurado. Perto dali, James e Olivia compartilhavam uma dança, o romance deles florescendo ao longo dos meses de preparativos do casamento. O mais comovente, porém, eram as crianças das aulas de música de Victoria, que haviam insistido em se apresentar na festa. Zoe, que antes tinha tanto medo de tocar sozinha, agora liderava confiante o grupo numa peça especialmente preparada para a ocasião. Alexander voltou para o lado dela, segurando sua mão. "Feliz?" ele perguntou. "Completamente", Victoria afirmou encostando-se em seu abraço. "É estranho ver todo mundo depois de conhecê-lo só por vozes e toques durante tanto tempo." "Alguma surpresa?" Alexander quis saber curioso. Victoria riu. "James é mais alto do que eu imaginava e eu não fazia ideia que Olivia tinha pintado o cabelo de vermelho." Alexander beijou sua têmpora. "E eu? Estou como você imaginava."
Victoria virou-se para observar o rosto dele, aquele que ela havia desenhado 1000 vezes com a ponta dos dedos. A imagem mental que a sustentou nos momentos mais sombrios. Seus olhos. Disse suavemente. Eu sabia que eram azuis, mas não podia imaginar como mudam de tom quando você ri, ou como se enrugam nos cantos quando me sorri. Alexander a puxou para mais perto. A doutora Matthews diz que sua visão vai continuar melhorando nos próximos meses. Já é mais do que eu esperava, Victoria respondeu com sinceridade. Poder ver os rostos das crianças quando tocam, te observar enquanto conversamos. Às vezes é demais, mas de um jeito bom, do melhor jeito. Ela sorriu e acrescentou. Mas sabe o que é engraçado? Nas coisas mais importantes, eu te vi claramente desde o começo. Enquanto se balançavam suavemente ao som da música, Victoria repousou a cabeça no peito de Alexander, saboreando o duplo presente da visão restaurada e do amor profundo. A igreja que fora palco da sua maior humilhação tornou-se o cenário da sua maior alegria. A data que marcara o abandono agora celebrava o compromisso. Em que está pensando? Alexander murmurou contra seus cabelos. Victoria sorriu, fechando os olhos por um instante para se lembrar da escuridão que a levara até a luz. Estou pensando em um milionário que um dia viu uma noiva cega esperando sozinha no altar, respondeu ela. E o que ele fez mudou tudo.